você viu do jogo, o que te chamou a atenção e que, enfim, te saltou aos olhos, né? De bom, de ruim. O que você tem a dizer desse jogo aí do Bahia? O que saltou aos olhos foi a dificuldade que o Bahia apresentou contra uma equipe que tinha mais interesse em vencer. A Série B, né, todo mundo sabe que a Série B não tem um grande nível técnico. A gente sabe que tem muitas equipes, e dentre elas o próprio Bahia, né, tem suas limitações. Todo mundo já entende também esse mesmo Bahia. O problema ofensivo, o problema nas laterais, o meio de campo, basicamente, depender sempre de Rezende, no caso de Danielzinho e tal. Danilo sempre salvando quando for preciso, né, segurar ali um resultado. E o Guto Ferreira, que a gente conhece muito bem, que jogando em casa consegue muitos resultados, jogando fora de casa. E aí eu acho que é o primeiro ponto que eu vou trazer. Não que ele tenha sido o principal culpado. Mas a maneira como o jogo foi se desenhando, o Bahia meio que estava muito complacente com a situação do jogo, sabe? Ali estava acontecendo, o Tombense estava indo para cima e parecia que o Bahia estava enfrentando uma equipe que estava ali, tentando chegar no G4, sabe? Que trabalhar o ponto seria interessante. Mas você enfrentar o Lanterna, pelo desespero que o Lanterna teria, no caso do Tombense, você tem que se aproveitar disso, sabe? Aproveitar que o time iria desesperadamente para o ataque, tentar fazer um gol, tomar a bola e ter uma jogada de contra-ataque. E aí é onde esbarrava o grande problema do Bahia. Porque a bola, geralmente, né, as jogadas do Bahia se concentravam mais pelo lado direito, usando o Borel juntamente ali com o Marco Antônio, e a jogada nunca era concluída. Muitos passos errados, sabe, prender a bola demais, e aí sempre o Tombense pegava a bola. E na esquerda, nem jogo sequer tinha, né? Hildo praticamente muito sumido no jogo, pouco participativo. Foi um problema muito sério do Bahia também no jogo. E aí, naquele primeiro tempo, até com as primeiras boas chegadas ali do Bahia, depois simplesmente parou. Foi o Tombense que ficou com muito mais perigo de gol. E aí foi quando o Lula até mencionou, né? Danilo começou a se destacar, chute de fora da área, do Keké, do próprio. Agora o autor do gol, o Danilo, não, como é agora? O nome do jogador que tá me fugindo, o Renatinho. Renatinho também chutando de fora da área algumas vezes, Danilo já tendo que trabalhar. E o Bahia com uma certa dificuldade também, até mesmo ali na entrada da área. A jogada do gol, por exemplo, quando a gente olha, é uma jogada que vai para o lado esquerdo. O Rildo não faz a recomposição de maneira muito rápida. Tudo bem que foi uma inversão de bola rápida. E no momento estava ali 2 contra 1. Um, né? Ali estava sozinho ali do lado o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não tinha o que fazer, tinha que tentar impedir o passe. E aí eu acho que faltou do Patrick a leitura, porque obviamente quando o jogador abre na direita, certamente esse jogador ia aparecer pelo meio. E o Patrick praticamente não acompanha a jogada. E aí tem total liberdade ali para finalizar, fazer o gol. Aí Danilo não teve muita culpa, porque foi uma finalização muito já queima-roupa ali na frente dele. E o Bahia depois não soube responder. Aliás, o Bahia foi tentar responder, mas de uma maneira muito na base, tipo assim, a gente tem que agora começar a dar as cartas, né? Porque tá perdendo e precisa ir atrás. Não foi uma coisa que a gente viu até antes. O Bahia parecia não se incomodar de estar empatando contra o Tombense. Tudo bem que o Tombense não perdeu em casa ainda, né? Vinha, acho que era 4 empates dentro de casa, todos em 1-1, curiosamente. Mas o Bahia, em nenhum momento, quando estava no 0-0, parecia se importar. Que o Tombense estava ali, martelando, sabe? Quando o Tombense faz o gol, aí é quando o Bahia começa a dizer assim, é verdade, eu preciso tentar pontuar, né? Tô perdendo por lanterna, que absurdo e tal. Exatamente. E aí, quando foi acordar, já era com alguns problemas em campo. Por exemplo, Marco Antônio tinha tomado amarelo no primeiro tempo. Ele já no final do primeiro tempo, ele já estava nervoso. Poderia até ter sido expulso se tomasse o segundo amarelo, dependendo do rigor do árbitro. Guto não faz a troca, mantém Marco Antônio. Depois passa alguns minutos do segundo tempo, ele até faz essa troca, traz o Jacaré também pouco efetivo, novamente, né? Mais uma vez, Jacaré muito precipitado em muitas jogadas que ele poderia trabalhar mais a bola, tentava chutar de fora da área e chutes horrorosos acontecendo. Davó também, né? Como o Lula mencionou, muito mal, como ele não sabe fazer essa função. Ele recebeu uma bola no segundo tempo que foi dali já na grande área e ele conseguiu chutar para fora, assim, de maneira inexplicável para um jogador de ataque. E foi o principal problema. O ataque, ele
pouco produzia. A bola chegava no Davó não sabia chutar. Chegava no Jacaré, o Jacaré não sabia trabalhar a bola e muito menos fazer o que ele queria fazer sozinho, que era finalizar. Então foi uma série de problemas no setor ofensivo na hora que você precisa da criação, na hora que você precisa do seu setor ofensivo. E aí, cada vez mais, você vê a urgência, né, de melhoria naquilo que o Guto não consegue, Ju, talvez ter como sua qualidade principal. O Guto ele é muito bom para deixar uma equipe equilibrada, que se defende bem, e por isso que muitas vezes se fala muito, né? Jogando em casa é uma coisa, jogando fora, porque é isso. Você vai pegar o Cruzeiro, você vai pegar a equipe do Tombense, que é a última colocada, você vai ver a postura muito parecida. E aí, por isso que na carreira do Guto, ele acaba sendo um treinador que, em determinados jogos, acaba irritando, porque ele não consegue evoluir. O que é que o Bahia, mesmo com a ausência do Rodalega, o que é que o Bahia conseguiu evoluir com as peças? Tudo bem, não tem Raí, jogadores também poderiam estar melhorando nesse setor. Mas, de uma maneira geral, o time não tinha outra variação. Eu até cheguei a ver parte da coletiva do Guto, né? Depois do jogo. E deu para ver que ele ficou inconformado. Óbvio que ele ficou inconformado com o time. Mas isso é um ponto principal. Até porque se ele viesse a público falar que o time... Não, jogamos bem, tentamos e o time adversário foi mais competente. Aí seria uma bizarrice por parte do Guto falar uma coisa dessa. Ou aquelas justificativas do Guto que ele fala maratona de jogos, o gramado e papapá. Não foi esse o caso. Então ele ficou realmente incomodado. Mas é ficar incomodado e trabalhar. Tentar tirar mais desses jogadores. Tentar sair um pouco da mesma lógica que o Bahia vem tendo todo jogo. Marco Antônio, Rildo, Davó. E aí você não vai vendo outras possibilidades, você não vai vendo outras características, outros jogadores que possam acrescentar. Até, no caso, ter Rodalega de volta. Então, eu acho que é nesse aspecto que o Guto vai ter que começar a cobrar um pouco mais e também ver uma outra forma de sair dessa situação. Porque toda vez que o Bahia tomar um gol, o Bahia não vai conseguir nunca sair dessa situação, no máximo um empate ou então uma derrota, o time não vai ter um espírito de lutar, de colocar uma pressão, de dar um medo no Tombense. Eu não vi o Bahia, pelo menos no segundo tempo, acho que se teve uma finalização, acho que foi no primeiro tempo a finalização, que fez o goleiro do Tombense trabalhar. No segundo tempo, o Bahia não fez. O goleiro do Tombense praticamente... Teve um chute que foi de Jacaré. É verdade. E o goleiro deu um tapa. Foi a única jogada boa de Jacaré no jogo. Que seria até um golaço, né? Seria um golaço. Que seria até um golaço. Mas, assim, quando você olha no geral, o Bahia, por exemplo, poderia ter metido uma pressão e talvez não ter feito gol, certo? Mas não o ponto não é esse. É como o Lula mencionou e eu estou mencionando aqui. E eu acho que a torcida do Bahia sabe muito bem disso. É um time que não consegue... Não parece uma equipe que está brigando para subir. Tipo assim, de meter uma pressão, sabe? De começar, tipo, olha, a jogada tá perto de sair o gol. E aí você poderia hoje ter saído com a derrota, mas consagrando o goleiro adversário, colocando bola na trave. Mas não foi isso, cara. O jogo estava desenhado para aquele 1-0. Não teve nenhum momento que o Bahia se mostrou melhor do que o Tombense. E aí eu acho que foi um problema durante toda a partida, né, dos 90 minutos. Eu acho que a pior coisa possível do jogo de hoje, Ju, foi o seguinte: o Bahia estava enfrentando uma equipe que estava desesperada na parte de baixo e o Bahia deixou escapar pontos contra uma equipe fraca. Porque todo mundo vai perder ponto, mas você não pode perder ponto com uma equipe que não venceu nenhuma no campeonato, entendeu? Promover a primeira vitória de uma equipe muito fraca como é o Tombense. Então, assim, eu acho que faltou muito ao Bahia hoje entender o jogo, sabe? Tentar segurar ali a partida que não conseguiu, tanto é que Danilo teve que trabalhar muitas vezes, e quando foi preciso, pouco ameaçar a meta ali, né, com possibilidades reais de gol. Então, foi uma partida muito abaixo da equipe, em termos gerais. Acho que, enfim, tá até fácil selecionar quem é que se salva, e para selecionar quem foi mal, meu amigo, é quase aquele pódio de vôlei, né, com 15 pessoas entrando... Mas daqui a pouco a gente vai falar. Calma. Não bote o carro na frente dos bois. Porque... Não, diga. Conclua. Não, o que eu ia concluir é isso. Então, assim, o Bahia, ele precisa mesmo ter uma postura diferente fora de casa. Não é se lançar o ataque, mas ter um pouco mais de equilíbrio e aperfeiçoar mais o seu setor ofensivo. Mesmo com peças limitadas, volto a falar,
O Bahia não vai conseguir desfazer de 4 jogadores para trazer 4 jogadores melhores. Você numa Série B é muito difícil isso acontecer, mas dá para trabalhar melhor. Dá para trabalhar melhor uma jogada de ataque, dá para trabalhar melhor. E aí é onde entra a parte onde o Guto, como treinador, precisa aprimorar um pouco mais. Nem que seja uma bola parada, porque nem isso o Bahia também está conseguindo. Então tem que ter algo a mais. Você precisa começar a aumentar um pouco mais o repertório, porque para subir não é com esse futebol. Esse tipo de futebol você vai estar perdendo ponto para quem quer que seja. Para Operário, para CRB, CSA, né? Qualquer equipe que o Bahia enfrentar. Se hoje enfrentou o Tombense e conseguiu perder, qualquer equipe agora da Série B, o Bahia é possível deixar escapar ponto. Então tem que estar muito ligado, porque o bom começo da Série B, a gente viu com o próprio Náutico do ano passado, o quanto pesou realmente essa falta de mais qualidade de repertório, e aí quando foi ver, já era tarde.